começo. Nós podemos recorrer à divindade, que conhece a nossa composição pessoal para nos curar de todos os pensamentos e lembranças que nos retêm nesse momento. Morne Simeona. Eu estava errado, muito errado, quando terminei de escrever O Limite Zero. Esperava que o mundo me agradecesse. Sabia que a história era inspiradora. Sabia que era milagrosa e sabia que tinha de ser contada. Mas nunca imaginei que alguma pessoa a detestaria. Mas o Dr. Hughlin sabia. Quando eu lhe contei que o nosso livro estava concluído, ele disse: quando for lançado, vão atirar merda no ventilador. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas era mais esclarecido do que eu. Ele estava no momento e viu o futuro. A história desenrolava-se para ele. Para mim, ainda estava escuro. Quando o sol saiu, os meus olhos doeram. Resolvi escrever esta sequência por 2 motivos. Primeiro, para explicar mais a mensagem de Limite Zero e o que aconteceu como resultado da sua publicação. E segundo, para lhe dar mais métodos secretos avançados do autêntico Ho'oponopono. Perguntei ao Dr. Hughlin sobre a minha ideia. Ficou relutante, pois tinha sido repreendido pelos mais velhos do Ho'oponopono por revelar os seus segredos. Não queria passar por tudo aquilo novamente. Para ele, é possível mudar o mundo simplesmente purificando-o. Para mim, eu precisava vencer uma causa. Ainda que o mundo soubesse sobre a ferramenta incrível. Decidi que escreveria este livro sozinho. Mas, desta vez, sem o Dr. Hughlin como coautor. Mas antes de entrarmos neste livro, deixe-me dar-lhe uma versão geral do início. Tudo começou antes do Limite Zero sequer ser publicado. Antes que eu tivesse entregue o manuscrito ao editor, o livro tornou-se um best-seller. Como? Ele estava listado para pré-lançamento na famosa loja online. Mas um resumo do livro estava a circular na internet pelo menos há 1 ano. Milhões de pessoas viram e, portanto, muitas mais pré-encomendaram o livro e ele tornou-se um best-seller, antes mesmo que o editor o recebesse. Aqui está o artigo que circulou na internet em 2005 e fez com que milhões de pessoas quisessem o livro. O terapeuta mais incomum do mundo. 3 anos atrás, eu ouvi falar sobre um terapeuta do Havaí que curou um pavilhão inteiro de criminosos insanos, sem jamais ver nenhum deles. O psicólogo simplesmente estudava o gráfico do preso. Depois olhava para dentro de si para ver como ele criava a doença daquela pessoa. À medida que melhorava a si mesmo, o paciente melhorava. Logo que li a história, achei que fosse uma lenda urbana. Como alguém poderia curar alguém curando a si mesmo? Como poderia mesmo o melhor progresso pessoal curar os criminosos insanos? Não fazia sentido algum. Não era lógico. Portanto, descartei a história. No entanto, voltei a ouvi-la 1 ano depois. Ouvi que o terapeuta havia usado um processo de cura chamado Ho'oponopono. Nunca tinha ouvido falar, mas aquilo não me saía da cabeça. Se a história tivesse algo de verdadeiro, eu teria que saber mais. Sempre compreendi que total responsabilidade significa que sou responsável pelo que penso e faço. Além disso, está fora das minhas mãos. Acho que a maioria das pessoas pensa em total responsabilidade desta forma.
somos responsáveis pelo que fazemos, não pelo que ninguém mais faz. O terapeuta havaiano que curou mentalmente os enfermos iria ensinar-me uma perspectiva nova e avançada sobre total responsabilidade. O seu nome é Dr. Ihaliakala Hewlett. Nós provavelmente passámos 1 hora a conversar no nosso primeiro telefonema. Pedi que ele me contasse a história completa do seu trabalho como terapeuta. Ele explicou que trabalhou no Hospital Estadual do Havaí durante 4 anos e que a enfermaria onde os criminosos insanos eram mantidos era muito perigosa. Psicólogos pediam demissão todos os meses. A equipe médica pedia para ser dispensada com frequência ou simplesmente desistia. As pessoas andavam por aquela enfermaria de costas para a parede, com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um local agradável para viver, trabalhar ou visitar. O Dr. Hewlett disse-me que nunca via os pacientes. Ele concordou em ter um consultório e revisar os prontuários. Enquanto olhava para as fichas, trabalhava em si mesmo. Enquanto trabalhava em si mesmo, os pacientes começavam a melhorar. Após alguns meses, os pacientes que precisavam de andar com correntes nos pés estavam a receber a permissão para andar livremente, disse-me ele. E os outros, que tinham que ser fortemente medicados, estavam a ter a grande parte dos medicamentos removidos. E os que jamais tinham chances de serem libertos começaram a ser soltos. Eu fiquei admirado. Não é só isso, ele prosseguiu, mas a equipe começou a voltar ao trabalho. As faltas foram eliminadas. Acabámos com muito mais pessoal do que é necessário, porque os pacientes estavam a ser liberados e todo o pessoal aparecia para trabalhar. Hoje, esta enfermaria está fechada. Foi nesse momento que tive que fazer a pergunta de $1 milhão. O que é que estava a fazer consigo mesmo para ter causado a mudança dessas pessoas? Eu estava simplesmente a curar a parte de mim que os criou, disse ele. Eu não entendi. O Dr. Hewlett explicou que a total responsabilidade pela sua própria vida significa que tudo na sua própria vida, simplesmente por estar na própria vida, é responsabilidade sua. No sentido literal, o mundo inteiro é criação sua. Ui, isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa. Ser responsável pelo que todos fazem na minha vida, dizem, é bem diferente. No entanto, a verdade é esta. Se assumir total responsabilidade pela sua vida, então tudo o que você vê, ouve, saboreia, toca ou experimenta, de qualquer forma, é da sua responsabilidade, porque está na sua vida. Isso significa que a atividade terrorista, o presidente, a economia ou qualquer coisa que você experimente e não goste, cabe a si curar. De certa forma, elas não existem, exceto na projeção que vem de dentro de si. O problema não está com elas, está consigo. E para mudá-las, tem que mudar a si mesmo. Eu sei que isso é difícil de assimilar, muito menos de aceitar ou realmente viver. Culpar é muito mais fácil do que a total responsabilidade.
Mas enquanto eu falava com o Dr. Hughlane, comecei a perceber que curar, para ele e no Ho'oponopono, significa amar a si mesmo. Se quer que a sua vida melhore, precisa de curar a sua vida. Se quiser curar alguém, mesmo um criminoso mentalmente enfermo, faça isso curando-se a si mesmo. Perguntei ao Dr. Hughlane como ele curava a si mesmo. O que fazia exatamente quando olhava para as fichas daqueles pacientes. Ele só dizia: eu sinto muito, amo-te. Repetidamente, explicou ele. Só isso, só isso. Ocorre que amar a si mesmo é a melhor forma de progredir. E à medida que você melhora o seu mundo. Deixe-me dar-lhe um exemplo rápido como isso funciona. Um dia, alguém mandou-me um e-mail que me aborreceu. No passado, eu teria lidado com aquilo trabalhando nas minhas reações emocionais. Ou tentei argumentar com a pessoa que me enviou a mensagem sórdida. Desta vez, decidi tentar o método do Dr. Hughlane e fiquei silenciosamente a dizer: eu sinto muito, amo-te. E não dizia a ninguém em particular, estava simplesmente a evocar o espírito do amor para curar, por dentro, tudo aquilo que estava a criar a circunstância externa. Depois de 1 hora recebi um e-mail da mesma pessoa. Ela desculpou-se pela mensagem anterior. Mantenha em mente que não tomei nenhuma atitude externa para obter aquele pedido de desculpas. Nem sequer escrevi de volta. No entanto, ao dizer amo-te, de alguma forma, eu curei por dentro aquilo que estava a ser criado. Depois, participei de um workshop ministrado pelo Dr. Hughlane. Ele, que agora está com 70 anos, é considerado um avô xamã e um tanto recluso. Elogiou o meu livro, o The Attractor Factor. Disse-me que à medida que eu melhorara a minha vibração, a vibração dos meus livros, irá elevar-se e todos sentirão isso ao lê-los. Resumindo, conforme eu melhorar, os meus leitores irão melhorar. E quanto aos livros que já estão vendidos por aí? Perguntei. Eles não estão por aí, ele explicou, mais uma vez, deixando-me pasmo com a sua sabedoria mística. Eles ainda estão em si. Resumindo, não existe por aí. Seria necessário um livro inteiro para que eu explicasse esta técnica avançada com a profundidade que ela merece. Basta dizer que, sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, só há um lugar para olhar, para dentro de si. Quando olhar, olhe com amor. Este artigo de 2005 preparou o mundo para o limite zero e deu a sentença para que ele se tornasse um best-seller, mesmo antes de ser publicado. É claro que quando o livro foi lançado em julho de 2007, as coisas ficaram agitadas e a merda começou a voar. De posse somente do resumo, as pessoas começaram a postar críticas do livro, que ainda nem tinham visto. Antigos amigos meus, da minha época difícil em Houston, décadas antes, pessoas que eu tinha ajudado com trabalho e aconselhamento, viraram-se contra mim. Eles acusavam-me de inventar a história toda. Diziam que o Dr. Hughlane era fictício, que a história sobre ele curar mentalmente enfermos era uma lenda urbana. Acusavam-me de vender os segredos da tradição havaiana por dinheiro. Outros diziam que eu ganhava dinheiro a vender um livro que não tinha segredo algum.
eu não podia ganhar. Fiquei magoado, perplexo, confuso. Eu senti-me como vítima, quando pensei que o Ho'oponopono me deveria fortalecer. Como neste mundo as pessoas chegaram a essas conclusões. Afinal, o Dr. Hewlett e eu passámos muito tempo juntos a realizar workshops, a ser fotografados, a fazer programas de rádio, a criar a versão em áudio do Limite Zero. Estamos no YouTube. Fizemos todas estas coisas. Ele, obviamente, é real. E havia aquelas pessoas que não tinham lido o livro, que não poderiam ter lido, pois ainda não havia sido publicado, porém faziam críticas, dizendo que tinham odiado até mesmo a mim. Elas acusavam-me e tentaram colocar-me numa lista negra, a partir de e-mails que eu enviava à minha lista. Criaram e batizaram um vírus de computador com o meu nome e muito mais. Sim, havia legiões de fãs por mim e pelo livro. O Limite Zero tornou-se um best-seller oficial quando foi publicado. Milhares, talvez milhões de pessoas aprenderam um método simples de cura descrito nele e isso mudou as suas vidas. As pessoas usavam não somente para si, mas ensinavam em escolas, prisões e hospitais. E viam resultados milagrosos. O livro foi traduzido para outros idiomas. Fui convidado para falar em outros países. Os workshops do Dr. Hewlett passaram de 30 participantes para mais de 800 em cada evento. Ele tornou-se um guru. O Ho'oponopono passou a ser tendência. Mas nem tudo era um mar de rosas. O meu melhor amigo voltou-se contra mim. A sua esposa enviou-me um e-mail nada amoroso a uma lista que eu ajudei a criar, massacrando e sujando o meu nome. Foi incrivelmente doloroso e certamente não foi de coração. Estava claro que eles não estavam a praticar o amor e o perdão, nem com o Ho'oponopono, nem de outro modo. Por que tudo isto aconteceu? Um amigo meu diz que sucesso gera desprezo. Eu chamo isso de crença. O Dr. Hewlett chamaria de programa. No entanto, tenho de admitir que algo aconteceu quando o livro mais importante da minha vida foi escrito e publicado. Eu poderia chamar a isso uma oportunidade para me purificar e esclarecer. Mas acho que tem mais qualquer coisa nesta minha história. Olho para trás, acredito que foi um catalisador do meu próprio despertar. Quando escrevi o Limite Zero, disse que havia 3 estágios de despertar. No fim das contas, estava incompleto, pois, de verdade, existem 4. O 4º vai além do Limite Zero. Um lugar onde o Divino vive através de ti. Irei explicar todos os estágios neste novo livro. Depois que escrevi o Limite Zero, achei que tivesse domínio da forma como a vida funcionava. Em vez disso, tantos outros acontecimentos amargos aconteceram que me senti como uma vítima. Tudo isto levou-me a compreender a entrega e a importância da purificação ininterrupta, com o uso do Ho'oponopono. Hoje conheço o milagre da iluminação. Se quer saber mais sobre o autêntico Ho'oponopono e começar aonde o meu livro anterior parou, então está no lugar certo. Se está curioso quanto à origem do Ho'oponopono moderno, imaginando que quem foi a professora maluca de Dr. Hewlett irá encontrar a resposta neste livro. Mas prepare-se. Se achou que o Limite Zero foi uma viagem empolgante, espere até ler o Marco Zero. Este talvez lhe cause um abalo. Pode sacudir
todo o seu mundo. Se sente pronta, vira a página. Espere por milagres.